Olá, iremos então fazer a modificação no nosso adaptador ISP e também o teste prático em dois aparelhos. Nessa modificação, iremos utilizar um cabo SATA. Aqui eu já deixei um cabo preparado e esse cabo é o mesmo que a gente utiliza para fazer conexões em HD, tanto em computador, notebook, entre outros equipamentos. Vou mostrar para vocês aqui o nosso socket. Então, vamos agora para a bancada fazer essa modificação. Com o socket na câmera agora, vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele já vem já com a placa do CLK Buster já instalada nele. Vou mostrar aqui a parte de baixo, resistores que vem abaixo dele. Na nossa modificação, vamos precisar fazer a remoção desses dois resistores e adicionar um resistor de 47R no nosso reset. Vamos colocar aqui um pouco de fluxo. Ligar o exaustor. Pegar agora o resistor de 47R que já vem no conjunto já. 22, 47. Vou só cortar um aqui. Vamos adicionar ele aqui no reset. Adicionar um pouco mais de fluxo. E vamos fazer a limpeza dessa região. No caso, eu vou pegar um algodão e vou utilizar álcool isopropílico. Perfeito. Então, nessa região, a modificação para MMC, somente remover esses dois resistores aqui. No reset, adicionamos um resistor de 47R. E agora, a nossa modificação vai partir para a parte superior do socket. Vamos fazer, então, a instalação da nossa chave.
Deixa eu posicionar ela aqui para a gente poder fazer o mapeamento de onde a gente vai fazer a raspagem, ó. Então eu coloco aqui, ó, seguindo 1, 1, 2, 2. Cara, bem aqui, ó. Então, ó, vou fazer uma pequena raspagem bem nesse ponto aqui, ó, acima do nosso T, aonde queremos deixar soldado somente um único pino, para que a nossa chave tenha um pouco mais de reforço e fixação. Posso remover a chave. Feito. Vamos agora pegar o nosso algodão, fazer a limpeza. Vamos colocar fluxo no pino de número 1, 2 e também bem aqui em cima do T. Vamos pegar a nossa chave e posicionar ela para a gente poder fazer a soldagem. Vou pegar aqui a nossa ponta maior, que no caso é a T12. Ponta faca. Soldado primeiro. Pino 1 e pino 2 soldado. Vamos soldar também essa parte que a gente raspou. Soldado. E agora vocês vão reparar que eu não soldei o nosso pino de número 2. Por quê? Vamos colocar agora nossos resistores ligando do pino 2 ao pino de número 1. Aqui eu vou utilizar dois resistores de 33R ou 33 ohms. Aqui. Vamos fazer a soldagem dele agora. Vou pegar um pouco mais de fluxo.
Vamos pegar agora o segundo e posicionar em cima do primeiro. Perfeito. Limpo. E agora eu vou mostrar para vocês uma medição que vocês têm que fazer para confirmar se a resistência vai dar próxima a essa ou exatamente a mesma que eu vou mostrar agora para vocês. Vou ligar aqui o multímetro, colocar em escala ômica, e esses dois resistores de 33R, um em cima do outro, tem que ser dividido. No caso que é para apresentar 16 ou 17 ohms. Pino 1, pino 2, 16.7. A próxima medição que vocês têm que fazer, ó, se a gente ativar nosso pino de número 2, a chave de número 2, temos que ter então, ó, do pino 1 e o pino 2, também 16.7. 16.7. Perfeito. E se a gente desativar ela, aqui é para ficar o L. Perfeito. A modificação é somente isso. Então, somente a instalação da nossa chave. Colocar aqui, ó, soldar os dois resistores. Repare que somente o pino de número 1 está soldado ao GND. O de 2 está flutuando, ó, não está soldado em nada. Porque fazendo isso, vamos ter uma fixação mais forte na nossa chave. Então ela vai ficar mais firme na nossa placa, no nosso socket. Agora vamos preparar o nosso cabo. Pegar aqui o cabo SATA. E uma régua também. No cabo SATA, vamos utilizar, em média, cadê aqui? 8 centímetros. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos cortar exatamente até aqui, ó, 8 centímetros. Tirar essa parte sobressalente. Cortar aqui embaixo. Repare que quando esses cabos vêm e são também de boa qualidade, eles têm uma parte de metal protegendo eles. Vamos desencapar ele. Tirar a régua aqui então. Só vamos utilizar somente esse cabo aqui, ó. Voltar para o microscópio. Somente esse cabo. Separo aqui mais dois. Vamos cortar também
mais 2 cabos que vai ser para o nosso referência de crock e o reset. Vou pegar aqui a régua. Desencapar ele também. Nesse aqui eu vou só tirar de uma parte só. Só precisamos de 2 cabos. Deixar aqui em cima. Guardar aqui o outro cabo. Aqui nós podemos utilizar qualquer adaptador. No caso, eu vou utilizar este aqui preto, ó. Onde que já tem a nomenclatura para mim das conexões e tem exatamente os pontos que a gente vai precisar. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Com o ferro de solda, vamos fazer aqui a medição de onde que a gente precisa cortar. Só encosta. E puxa. Aí a gente vai desencapar o cabo SATA. Vamos repetir isso aqui também nos demais. Como a gente já tem a medida, podemos utilizar esse aqui como nosso molde. Perfeito, todos os nossos cabos desencapados. Vamos fazer a soldagem agora na nossa pequena PCB. Preparar ela aqui. Ligar o exaustor.
Pegar aqui a pinça. Então vamos reforçar agora a solda. Vai faltar um fio. Já vou cortar ele também. Vou pegar aqui mais um que faltou. Perfeito. Então, nossa PCB já está soldado. Nossos fios SATA. Agora vamos fazer a soldagem no nosso socket. Dá uma limpeza aqui antes. Agora no nosso socket, vamos preparar todos os nossos pinos com fluxo e já com a solda já. Até o nosso pino de número 6. Que é somente os dados que precisamos ter esse cabo SATA. Já os pinos de número 7 e 8 e 9 podemos utilizar diretamente um fio 0.1, pois é somente alimentação. Aumentar um pouco a temperatura. Vamos então começar. Nosso primeiro, ó, dá um zoom aqui. Então a gente vai deixar na seguinte sequência: TX-ON, TXP, GND, RX-ON, RXP, CLK, reset. Antes,
Vou preparar também os nossos fios. Já deixar eles com estanho já também. Fluxo neles também, que já fica mais fácil a soldagem. Tá, os demais ficou maior ali, alguns fios SATA. Depois eu vou cortar eles. Tá, então vou pegar aqui do RX e TX. Então esse aqui vai ser o GND. O GND vai ser no pino 1. Penúltimo é o nosso CLK. Então o CLK aqui, ó. Pra gente finalizar o nosso reset. Vou fazer aqui então nosso reset. Perfeito. Então vamos reforçar agora um pouco a solda. Perfeito, todos estão com uma solda boa. Vamos fazer a limpeza aqui dos nossos pinos.
limpos. Então, o primeiro aparelho que a gente vai fazer o teste de conexão será em um aparelho Qualcomm, onde queremos utilizar somente RX, TX e GND. E também irei mostrar na prática o uso dessa chavinha aqui do TX1. Vou pegar aqui a placa. A placa que vai fazer esse teste será de um Moto G34, uma CPU SM6375. Já deixei o drill feito aqui já, e é também uma placa que eu faço muito teste de conexões de aparelho Qualcomm nessa placa aqui mesmo. Vamos mostrar como que vai ser os pontos de conexão. Então, será bem nesse aqui, ó. Iremos conectar somente TX1, TXOP, RX1, RXOP. Vamos seguir então a nossa colinha e voltar agora para nossa bancada. Perfeito, deixei aqui aberta também para vocês verem a conexão que iremos fazer. Vamos pegar aqui a nossa PCB e vamos soldar aqui o ponto de GND aqui na blindagem, ó, para a gente ter nosso ponto de fixação, bem aqui ao lado. Vou colocar aqui um pouco de fluxo nesta região. Vou pegar aqui o estanho. Primeira parte feita. Vamos fazer um reforço na lateral aqui também. Perfeito. Fixo. Agora vamos puxar então a conexão direto da CPU. Aqui eu vou utilizar um fio 0,01 milímetro. Deixa eu puxar aqui o fio.
Perfeito. Os 4 pontos soldados. Só agora dar uma verificada. Está tudo ok. Vamos confirmar se nenhum dos pontos que a gente acabou de conectar está em curto. Vou ligar aqui um multímetro. Vamos selecionar agora esse cara de diodo. Ponteira positiva ao GND, negativa para poder fazer a verificação. Perfeito. TX-ON, ok. TX-OP, ok. RX-ON, ok. RX-OP, ok. Nada em curto. Podemos agora levar para nossa programadora. Certo, então aqui na programadora, deixa eu minimizar. Vamos abrir o painel. Vamos conectar o nosso socket. Vamos conectar a programadora. Conectada. No primeiro teste que a gente vai fazer, vamos pegar... Deixa eu conectar aqui. Vamos tentar primeiro com a chave desativada. Vou marcar ESP Mode. Vamos aguardar ele nos autorizar a procura. Manda procurar. E vamos conectar o cabo. Vamos aguardar o aparelho se conectar. Conectou. E nada de conexão. Vamos fechar com a procura. Cancelar. Cancelou. Tirar o cabo. E agora vamos ativar a nossa chave do TX-ON. Então, o nosso pino de número 2, vamos habilitar ele. Habilitado. Voltar aqui para o painel da programadora. Marcar looping. Aumentar só para 418 mV. Deixar aqui em automático. Mandar procurar. Vamos agora conectar o cabo novamente. Já deu porta muito mais rápido. Já deu conexão HS Gear 3 de primeira. Vamos aguardar finalizar e vamos fazer um teste de leitura. Finalizou. Pegar aqui então nosso 4, que é a user, leitura, ignorar, salvar aqui dentro mesmo. 300 megabytes por segundo, 320. Perfeita conexão, somente RX, TX e com auxílio da nossa chave habilitada. Essa chave só é utilizada em aparelhos Qualcomm ou aparelhos MediaTek com alimentação por USB. Conexão full, precisamos deixar ela desativada. Finalizou aqui então, vamos fechar aqui a consulta, a conexão, fechar aqui do painel e vamos conectar agora uma conexão full no, deixa eu confirmar o modelo, A54 5G. Fechar aqui o cabo, vamos remover o nosso socket e vamos desfazer toda essa conexão. Deixa eu fechar aqui o multímetro. Pegar o exaustor.
Vamos chegar nesse aparelho, guardar ele, pegar a nossa placa, vamos soldar aqui nosso adaptador. No caso, vou soldar ele aqui, ó, ele aqui para cima. Pegar um pouco de fluxo, colocar aqui e aqui. Pegar meu estanho. Vamos soldar aqui as laterais. Perfeito. Então, vamos verificar qual que vai ser a pinagem que vamos seguir para este aparelho. Vamos minimizar aqui o painel. Vamos abrir agora o A54. Então, neste aparelho, a pinagem precisa ser completa, pois é um aparelho com processador Exynos. Então, Exynos, MediaTek, Unisoc, conexão Full HS Gear 3. Fazer uma conexão que não seja Full, o máximo que a gente pode conseguir, PWM ou HS Gear 1. Então, a gente vai ter que conectar TX, SegCar, Reset, nesse caso 1.8 VCCQ2, 3 volts no VCC. Vamos voltar para nossa bancada, deixar aqui aberto. Vamos dar zoom e vamos fazer nossa conexão. Ligar aqui o exaustor. Usar novamente o fio 01 até a nossa PCB. Então, primeiro de cá vai ser o nosso TXOP, em cima TX1, Reset e RX1.
Dados todos soldados. Perfeito. Então agora vamos para a alimentação. Os pinos de alimentação, vamos utilizar nosso fio 0,1 milímetro. Qual tamanho podemos utilizar aqui? Indiferente. Dá até da conexão. Vou colocar um pouco a mais. Vou pegar somente 2. Vamos pegar aqui então no nosso socket. Então a gente vai utilizar o pino de número 7 e o pino de número 9. 7 VCCQ2 1.8, 9 VCC. Então, VCCQ2. Perfeito. Vamos agora para o painel da nossa programadora. Desligar aqui o exaustor. Deixa eu minimizar. Conectar aqui. Agora, vamos fazer o seguinte teste, ó. Vou desativar a chave. Desativado. Abrir aqui o painel novamente. Conectar ela. Aumentar aqui a tensão para 3 volts. Mandar procurar a conexão. Ó, aumentei para 3 volts. Mandar procurar. Mais um aparelho conectado em HS Gear 3. De primeira. Vamos agora finalizar a conexão. A54 5G conectado com sucesso em HS Gear 3. Vamos comprovar essa leitura. Unidade 0, leitura, ignorar, salvar. 300 MB por segundo, conexão SP Full. Então, lembrando novamente, aparelho Qualcomm podemos conectar somente RX, TX, GND, alimentação por USB, mas a chave do TX1 precisa estar habilitada ou feito jumper no test point. Segundo, aparelhos MediaTek, Unisoc e Exynos fazem uma conexão full. Todos os pontos de conexões conectados diretamente no nosso socket. E a gente vai ter a velocidade mais alta nessas conexões. Aguardar aqui finalizar. Finalizado. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aprendido e também façam e refaçam com as mesmas medidas. O FS é um pouco chata para ser feita uma conexão, então todo o comprimento tem que ser respeitado. A gente não pode conectar aqui de qualquer forma,
conectar de forma errada, porque não iremos ter essa conexão e também podemos ter uma conexão PWM, entre outras.